Olá pessoal, muito boa tarde a todos vocês no Brasil inteiro. É um prazer recebê-los aqui no Periscope para mais um bate-papo. Eu estou aqui em Belém do Pará, estou dentro do auditório, a gente está aqui no intervalinho da nossa aula. A galera veio em peso aqui, em pleno dia de semana, de tarde, já em período de recesso. E o povo aqui de Belém, mais uma vez, abraçando a proposta. Eu estou tão feliz, uma galera que ganhou meu coração, uma cidade pela qual eu me apaixonei. E eu vou com eles aqui até varar a noite. A gente bateu um papo sobre direito constitucional até agora. E agora a gente vai conversar sobre direito tributário. Mas, antes que eu comece a entrar com o tributário com eles, eu resolvi abrir o Periscope, não é isso? Para que a gente possa bater um papo aqui no Periscope sobre 3 assuntos. Mandar um beijo aí para Super Dani, minha sócia, já vi que tá na live aí, Dani. Tô aqui, pauleira, viu? O rapaz já tá ficando pesado, ainda tem Fortaleza amanhã, Recife, sexta e sábado, Maceió domingo, Aracaju segunda e Salvador terça, hein? Eu já tô sentindo o baque, mas vamos lá. Deus carrega a gente segue forte. Então, eu vou agora trabalhar com vocês com 3 temas. 3 temas dos nossos 200 temas de prova. Serão os temas 23, 24 e 25. Então, pegue o seu caderno de apontamentos, pegue lá o seu caderno dos 200 temas, para a gente agora registrar algumas considerações sobre os temas 23, 24 e 25, ok? Bom, eu vou pedir a todo mundo que a partir de agora, pare de mandar qualquer tipo de mensagem, 0 mensagens, 0 perguntas, todo mundo em silêncio, só ouvindo e copiando. Vai ser uma live super rápida. Bota o dedinho aqui no contador de onde saem os coraçõezinhos e convida os seus seguidores, convida os seus amigos, como fez a Mônica, a minha querida amiga Tayla, Vinícius, a galera que eu já vi aqui compartilhou, Denise lá de Maceió, Eli Cruz, Aline Fernandes de Vitória, Aninha lá de Niterói, Araruama, Priscilinha Ribeiro, a galera do Brasil inteiro que está aí na live. Então convidem os seguidores, 0 comentários agora, e eu estou começando com o tema 23, Direitos Humanos. Tema 23, Direitos Humanos, Tribunal Penal Internacional e crimes sob a sua jurisdição. Direitos Humanos, Tribunal Penal Internacional e crimes que ficam sob a sua jurisdição, ok? Moçada, a banca pode fazer uma questão indagando a vocês quais são os perfis de crimes que se submetem à jurisdição do TPI. A gente sabe que o TPI, guiado pelo Estatuto de Roma e conduzido com base no princípio da subsidiariedade, da complementaridade, ele não atua diante de qualquer tipo de crime. Só existem 4 tipos de crime que são passíveis de apreciação pelo TPI. O TPI, Tribunal Penal Internacional, guiado pelo princípio da subsidiariedade jurisdicional, princípio da complementaridade. O TPI, que tem normatização central estabelecida no Estatuto de Roma. O TPI ao qual o Brasil aderiu integralmente, aliás, só cabe adesão integral ao TPI. O TPI só aprecia 4 tipos de crime. Vamos anotar no caderno? Os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade, os crimes de genocídio e os crimes de agressão. Eu vou repetir para você anotar nos seus apontamentos. A galera de Belém que está aqui nem foi para o intervalo, pessoal, né? Todo mundo foi aqui no auditório, né? Então, os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade, os crimes de genocídio e os crimes de agressão. Então, se cai na prova de vocês, questão de direitos humanos, quais são os perfis de tipos penais
apreciáveis pelo Tribunal Penal Internacional no exercício da jurisdição penal internacional na órbita dos direitos humanos. Os crimes Guga. Os crimes Guga. G-H-U-G-A. G-H-U-G-A. Os crimes Guga. G, crimes de guerra. H-U, crimes contra a humanidade. G, crimes de genocídio. A, crimes de agressão. Então, moçada, o TPI só trabalha na apreciação de 4 tipos de crime. Pegou, parceiro? Crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio e crimes de agressão. Maravilha? Então, tema curtinho, eu estou aqui no intervalo da aula, daqui a pouco o pessoal está subindo aqui, voltando para a gente recomeçar, a batida é pesada. Então, esse foi o tema de número 23, crimes passíveis de apreciação pelo TPI, pelo Tribunal Penal Internacional. Os crimes Guga, G-H-U-G-A, guerra, humanidade, genocídio e agressão. Vamos bater um papo no processo civil? Vamos falar um pouquinho de processo civil? Um tema que, em razão das modificações recentes que o novo CPC trouxe, tem sido abordado em praticamente todas as provas de todos os concursos e também no exame de ordem. Exame. Vamos lá? Meu parceiro aí de coração, Felipe Dupré, rubro-negro, tem jogo do Mengão hoje, Dupré, estou de vermelho e preto em homenagem à nação. Né? Então, se liga. A banca pode te fazer uma pergunta e o tema vai ser hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. A banca pode te fazer uma pergunta na prova indagando quando é que cabe o uso do recurso de agravo de instrumento. O agravo de instrumento disciplinado no CPC nos artigos 1015 a 1020. Quais são as hipóteses de cabimento do tradicional, conhecido, importantíssimo recurso chamado agravo de instrumento? Quando é que cabe agravo de instrumento no processo civil brasileiro? Moçada, preste atenção nessa, segura aí, hein? O agravo de instrumento só cabe de um perfil de decisão. Decisão interlocutória, decisões interlocutórias proferidas pelos juízes de primeira instância. Só se usa o recurso de agravo de instrumento para questionar um perfil de decisão. Decisões interlocutórias dos juízes de primeira instância. Toma cuidado, porque não se utiliza o recurso de agravo de instrumento em face de sentenças e nem em face de decisões exaradas nos tribunais. Em face de sentenças, outros recursos são cabíveis. Em face de sentença, podem caber 7 recursos diferentes, nunca agravo de instrumento. Em face de sentença, pode caber embargo de declaração. Se for a sentença em juizado, pode caber, pode não, cabe. Cabendo, o recurso é recurso nominado. Se for uma sentença por um juiz trabalhista na vara do trabalho, no processo de trabalho, é recurso ordinário legal trabalhista. A depender de qual seja a sentença, pode ser recurso ordinário constitucional. Se for a sentença em execução fiscal de pequeno valor dentro da alçada, o recurso é embargos infringentes de alçada. Em face de sentença, podem caber diferentes recursos, primordialmente a apelação, que é o mais comum, nunca agravo de instrumento. Das decisões de primeira instância, o agravo de instrumento só cabe em face de decisão interlocutória. As decisões de tribunais nunca são atacáveis por agravo de instrumento. Existem 2 tipos de agravo que podem atacar algumas decisões de tribunais. Nunca agravo de instrumento. O agravo interno, que permite questionar decisões monocráticas de relatores e, em alguns casos, a barração de um RESP ou RE, e o agravo em recurso especial ou extraordinário, que, em alguns casos, permite questionar a barração de RESP ou RE, a inadmissibilidade de RESP ou RE. O agravo de instrumento não se utiliza para atacar decisões dos tribunais. Decisões dos tribunais, Jéssica, minha amiga querida lá de Manaus. Jéssica, agravo de instrumento é um recurso que só cabe para questionar decisões interlocutórias de juízes da primeira instância. Agora, qual é a grande inovação que veio com o CPC atual, Zé Loureiro? O CPC atual trouxe uma inovação, determinando, primeiro, de um lado, a extinção do velho agravo retido, que não mais existe, e determinando que o agravo de instrumento só pode ser utilizado diante de algumas decisões interlocutórias, não de todas. Optou o legislador por criar um regime em que ele diz o seguinte: haverão 2 tipos de decisões interlocutórias, aquelas que podem ser atacadas por agravo de instrumento e aquelas que não podem ser atacadas por agravo e nem por nenhum outro recurso, salvo embargo de declaração.
Quando você estiver na sua prova e tiver uma questão indagando, quando é que cabe agravo de instrumento? Só cabe agravo de instrumento de decisão interlocutória proferida por juiz na primeira instância, mas não é de qualquer decisão interlocutória que cabe agravo de instrumento. O legislador seleciona no artigo 1015 do CPC, nos 13 incisos. Desses 13, na verdade, são 12, porque um deles foi revogado, foi vetado, na verdade. A gente tem 12 incisos, de 1 a 13. E o parágrafo único. Então, preste atenção comigo. Só cabe agravo de instrumento quando estivermos diante de uma das decisões interlocutórias selecionadas taxativamente no artigo 1015 do CPC, nos incisos e no parágrafo único. Abre teu coração agora, abre tua mente. O parágrafo único ensina que em toda e qualquer situação que nós tivermos uma decisão interlocutória nos processos de execução, nos processos de inventário, em fases de liquidação de sentença e em fase de cumprimento de sentença, vai caber agravo de instrumento. O parágrafo único do artigo 1015 do CPC, ele pega dois tipos de processo, o processo de execução e o processo de inventário, e diz, nesses processos, qualquer interlocutória é atacável por agravo de instrumento. Nos demais processos, ele vai dizer, qualquer que seja o outro processo, em fase de cumprimento de sentença ou de liquidação de sentença, as interlocutórias podem ser atacadas por agravo de instrumento. Não sendo um processo de execução, não sendo um processo de inventário, e nos demais processos não se estando em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, a interlocutória só é atacável por agravo de instrumento, se ela for uma das interlocutórias listadas nos 13 incisos do artigo 1015 do CPC. Então, cuidado na sua prova. Não cabe agravo de instrumento de qualquer decisão interlocutória. Caberá, se for decisão interlocutória em processo de execução, em processo de inventário, nos demais processos em fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença. Se não for processo de execução, se não for um processo de inventário, e se nos demais processos não se estiver em fase de liquidação e cumprimento de sentença, não cabe agravo de instrumento de qualquer decisão interlocutória. Só cabe agravo de instrumento em face das interlocutórias listadas nos incisos do artigo 1015. Por exemplo, a decisão interlocutória foi proferida julgando um pedido de concessão de tutela provisória. O juiz deferiu ou o juiz negou provimento e não deferiu um auto de tutela provisória de urgência ou de evidência. Dessa decisão, cabe agravo de instrumento. Uma decisão a respeito de um pedido de intervenção de terceiros. Uma decisão a respeito de uma limitação do litisconsórcio, uma redução do litisconsórcio. As decisões listadas nos incisos do artigo 1015 são passíveis de impugnação por agravo de instrumento. As decisões interlocutórias não previstas nos incisos do 1015, se não forem em fase de liquidação de sentença, em fase de cumprimento de sentença, em processo de execução ou em processo de inventário, não são passíveis de impugnação por agravo de instrumento. E aí vem para a gente fechar com chave de ouro essa dica 24. E o que é que acontece com essas decisões interlocutórias? O que é que acontece se eu estiver diante de uma decisão interlocutória de um juiz que vai contra os interesses do meu cliente, eu sou advogado dele, só que essa interlocutória não é em execução, não é em inventário, não é em fase de liquidação, cumprimento de sentença, e essa interlocutória não está nos incisos do artigo 1015 do CPC. O que é que eu faço? Por não caber agravo de instrumento, fica impossível impugnar essa decisão? Não, não fica impossível. Anote, não ocorre a preclusão. Essa decisão interlocutória pode ser impugnada em preliminar de apelação ou de contra-razões de apelação após a sentença. Então, se eu ajuizo uma ação, o autor ajuiza uma ação, eu sou advogado, eu estou como advogado do autor, o autor ajuizou a ação. E o autor ajuizou a ação e fez um pedido qualquer, um pedido ali incidental, e o juiz proferiu uma decisão e negou provimento ao pedido do autor, uma decisão interlocutória. O perfil da decisão interlocutória, eu olhei, não está no 1015. Não está no 1015, não cabe agravo de instrumento. Não estou em fase de cumprimento ou execução de sentença, não é execução nem é inventário. Não cabe agravo de instrumento. O que é que acontece com essa decisão interlocutória que negou provimento ao pedido do meu cliente, que é o autor? Não ocorre a preclusão. Lá na frente, quando acabar o processo e vier a sentença, indagaremos. Ainda haveria interesse do meu cliente, autor da ação, em discutir essa interlocutória proferida lá atrás no processo? Talvez ele diga não. A sentença foi de procedência da ação, ele ganhou e está feliz da vida. Não haverá mais interesse em discutir aquela velha decisão interlocutória contrária. Mas, se a sentença não é favorável e ele quer impugnar a sentença, ele pode apelar da sentença. E se ainda houver interesse
em discutir aquela interlocutória lá atrás, que foi desfavorável, ele pode abrir uma preliminar na apelação. E numa preliminar de apelação, ele pode atacar aquela decisão interlocutória lá de trás, que não foi factível de impugnação no manejo do agravo de instrumento. Então, vamos fechar. Quais são as dicas que você vai levar para a prova desse tema 24, cabimento de agravo de instrumento, na sistemática do novo CPC, nesse resumo extremamente objetivo, sucinto aqui. Agravo de instrumento só cabe de um tipo de ato jurisdicional decisório, decisão interlocutória de juiz de primeira instância. Não cabe agravo de instrumento de sentença, não cabe agravo de instrumento de decisões em tribunais. Não cabe, ainda que caibam outros agravos de algumas decisões em tribunais, o agravo interno e o agravo por inadmissibilidade de RESP ou RE. Agravo de instrumento só de interlocutória de juiz na primeira instância, ok? O agravo de instrumento não cabe diante de qualquer interlocutória, a não ser que seja interlocutória em processo de inventário, processo de execução, fase de cumprimento de sentença, fase de execução de sentença. Aí, qualquer interlocutória pode, parágrafo único do 1015. Não sendo processo de execução, não sendo processo de inventário, não sendo cumprimento ou liquidação de sentença, só cabe agravo de instrumento das interlocutórias listadas nos incisos do 1015 do CPC. Ok? Estamos juntos, meus amigos? Esse foi o tema 24. E para encerrar, tenho que voltar à aula, a galera está chegando no intervalo aqui em Belém, o pessoal está voltando. Para encerrar, anote aí o tema 25. Anote aí o tema 25. Tema 25, direito constitucional. Tema 25, direito constitucional. Um tema que eu acabei de bater com a galera aqui de Belém. Acabei de revisar com eles aqui. Esse tema cai toda hora em prova. Constituições brasileiras, outorga e promulgação. Constituições brasileiras, outorga e promulgação. Essa galera que está aqui no Pará comigo hoje, respondeu comigo num vídeo que está no meu Instagram. Se o sinal cair para você agora, se você não conseguir me escutar a partir de agora, a explicação de quais são as constituições promulgadas e outorgadas no rol das 8 constituições brasileiras está lá no meu Instagram, num vídeo feito ao vivo com a galera aqui de Belém. Lá no meu Instagram eu sei que vocês todos seguem, mas se alguém aí não segue o meu Instagram ainda, Pedro Barreto, Portal F3. Pedro Barreto, Portal F3. É o Instagram do PB. Instagram, Pedro Barreto, o Barreto tem duplo T, Pedro Barreto, com 2 T, Portal F3. Eu postei um vídeo agora, falando sobre quais são as constituições promulgadas, quais são as outorgadas. Vamos lá? Tema 25. Constituições brasileiras, promulgação e outorga. Nós tivemos 2 constituições no século XIX, 6 constituições no século XX. Anote aí no seu caderno. A primeira Constituição do século XIX, a primeira Constituição das 2 do século XIX, é a Constituição Imperial de 1824. Constituição Imperial de 1824, e ela foi outorgada por Dom Pedro. Constituição outorgada. A segunda Constituição do século XIX foi a Constituição Republicana de 1891, e ela foi promulgada. Então nós temos 2 Constituições no século XIX. A Constituição outorgada de 1824 e a Constituição promulgada de 1891, ok? Macete rápido para você lembrar. Deu branco na prova, escreve 1824, 1891. O que veio primeiro no tempo? 1824. Você quer saber qual foi outorgada, qual foi promulgada? Deu um branco na prova? Escreva outorga, promulgação. Qual letra vem primeiro no alfabeto? O de outorgada ou P de promulgada? O vem primeiro que P. O de outorga vem primeiro que P de promulgada. A Constituição de 1824 foi a primeiro outorgada. Se deu a dúvida, qual Constituição veio primeiro? A imperial ou a republicana? I de império. Vem na frente no alfabeto de P, DR de república. Então, Constituição O de outorgada veio primeiro que a Constituição P de promulgada. Constituição I de imperial veio primeiro que a Constituição R de republicana. Primeiro, imperial. Primeiro, outorgada. Depois, republicana. Depois, promulgada. Primeiro, 1824. Depois, 1891. As 6 constituições do século XX. Você só precisa saber o seguinte: número par ou número ímpar. Ano par ou ano ímpar. Se forem as 3 constituições de ano par, PPPPPPP par, PPPPPP promulgada. São PPPPPP promulgadas as constituições de ano PPPPPPP par. Anote: 1934, 1946, 1988, 34, 46 e 88,
34, 46 e 88. Ano par, P de par, P de promulgado. Se for no ímpar, ano ímpar, Constituição ímpar, é Constituição impura, imposta, outorgada. Ano ímpar, e de impura, e de imposta. Constituição outorgada. 1937, 1967, 1969. 37, 67 e 69. Ok? Então as constituições ímpares são impostas, são outorgadas. 37, 67, 69. As constituições pares são populares, promulgadas. 34, 46 e 88. Moçada, é isso. Me despeço de vocês. Quem sabe mais tarde, indo para o aeroporto, embarcando para Fortaleza, eu puxo outro periscope. Galera de Belém, que está chegando no intervalo, dá um tchau pro Brasil inteiro aí. Recebam o calor humano do povo de Belém, um povo maravilhoso. Estou aqui no Pará com essa galera linda. Vou comer jambu, torcer pro Remo e pro Papão. Aí dá briga, puta que pariu, né? Galera, fiquem com Jesus, tá? Chegamos ao tema 25. Se der mais tarde, lá pelo final da noite, depois do jogo do Mengão, eu embarcando para Fortaleza, eu puxo a live e vamos ver se a gente vai até o tema de número 30. Tudo bem? É isso aí. Amigos queridos, até a próxima. Fiquem com Deus. Galera de Fortaleza, amanhã eu estou com vocês aí, hein? Lá no Hotel Iate, junto com o pessoal do curso Júris, vão brocar amanhã, evento de 2 da tarde a 10 da noite, aí em Fortaleza, quero a galera de Fortaleza toda comigo aí amanhã, pra gente lotar o evento, dar aquele show de novo. E o pessoal de Recife, sexta de noite, sábado de manhã de tarde, tô com vocês, embarco sábado de noite para Maceió, domingo, aulaço em Maceió, segunda em Aju, galera de Aracaju, tô chegando, vamos comer caranguejo, já tá lá no intervalo, e depois, terça-feira, Salvador, vai ser o bicho na minha terra natal, galera de Salvador. Fechado? No fim de semana seguinte, eu embarco, pego sexta e sábado João Pessoa, quinta Natal, sexta e sábado João Pessoa, domingo Salvador de novo, segunda e terça Teresina no Piauí, quarta Rio de Janeiro, a aula do Rio vai ser ao vivo para todo o Brasil, com sinal aberto, minha revisão final do PB quarta-feira, véspera da prova do AB, quinta-feira São Paulo, sexta Brasília, sábado é a revisão de véspera, eu estarei em 4 cidades, no sábado, véspera do AB, na operação de guerra aí, com deslocamento, voo fretado, vou fazer Brasília, Salvador, João Pessoa, Recife e aparecer no Rio de Janeiro pelo telão, tá certo? Um beijo para vocês, até a próxima, mais tarde a gente tá junto.